Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso seminário online sobre benefícios e potencialidades da automação de processos. Eu sou a Natália Saavedra, organizadora do webinário da iProcess. Este é o seminário web Benefícios e Potencialidades da Automação de Processos, através do qual nosso diretor Eduardo Brito compartilha um pouco de nossa experiência em projetos de automação de processos de negócio. Antes de iniciarmos, eu gostaria de apresentar para vocês um pouquinho sobre a iProcess. Nós somos uma empresa brasileira especializada em consultoria e projetos de solução para a gestão de processos utilizando tecnologias de BPM e SOA. A iProcess é uma das consultorias mais premiadas em BPM no Brasil, recebendo 2 medalhas de ouro e uma de prata no Global Award for Excellence in BPM and Workflow pelos cases de sucesso implementados. Ao longo de nossos 14 anos, realizamos centenas de projetos de modelagem, análise e redesenho, e automação de processos de negócio para clientes de diversos segmentos, como saúde, logística, varejo, financeiro e governo. Esse seminário será apresentado pelo Eduardo Brito, diretor da iProcess, que tem mais de 16 anos de experiência na disciplina de gestão por processo. Brito é bacharel e mestre em ciência da computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor do MBA em Gestão por Processos do SENAC de Santa Catarina e da Unicinos do Rio Grande do Sul, e também do BPM Bootcamp da ABPMP. Brito possui diversas certificações profissionais na área, como CBPP, OCEB e PMP, e participou ativamente de todos os projetos premiados da iProcess e também contribui com artigos para o blog da iProcess. Este evento está sendo gravado, e será disponibilizado em breve no portal do conhecimento do site da iProcess e em nosso blog. A apresentação também estará disponível no SlideShare. As perguntas que vocês tiverem sobre o tema podem ser enviadas a qualquer momento via chat. Eu estarei recebendo as dúvidas e priorizando para o momento de perguntas e respostas no final da apresentação. Eu gostaria de passar a palavra para o Brito, para ele iniciar o nosso seminário. Boa tarde, Brito. Boa tarde, Natália. Muito obrigado. Agradeço a todos pela presença, por estar aqui com a gente. E espero podermos conversar e compartilhar um pouquinho nos próximos minutos do know-how e da história da iProcess ao longo dos seus 14 anos de automação e de modelagem e redesenho de processos e das melhorias que a gente obtém, então, quando nós tiramos os processos da era e da forma documentacional e que as pessoas têm que evangelizar os outros para poder executar o seu processo de negócio de forma adequada e conseguimos levar isso para uma ferramenta de automação que traz principalmente integridade e eficiência ao processo. Então, nesse nosso programa, a gente vai começar demonstrando de forma prática um processo automatizado, ao vivo, uma ferramenta de BPMS, e depois, a partir desse exemplo que eu vou demonstrar, eu vou elencar e pontuar os principais benefícios de uma automação de processos. Por que nós vamos fazer dessa forma? Não? Porque é muito comum nós conversarmos com as pessoas sobre automação de processos e encontrarmos inúmeras pessoas que nunca viram um processo automatizado ou sequer uma lista de trabalho. Então, como eu estava comentando, é muito comum nós encontrarmos pessoas que entendem o que é um processo automatizado, mas nunca viram um. Por isso, nesse nosso seminário, a abordagem é garantir a equalização do conhecimento, mostrando inicialmente, então, um processo rico em benefícios de automação, para depois optar, apresentar os ganhos obtidos com essa automação. E para que todos entendam claramente esse processo e saibam do que nós estamos falando, nada melhor do que nós utilizarmos um processo conhecido e desejado por muitos de ser automatizado como um processo de compra das organizações. Então vamos conhecer inicialmente esse processo. Ele está aqui desenhado no nosso slide. E ele é iniciado com um preenchimento de uma solicitação de compras, onde o solicitante vai informar dados básicos como a sua identificação, o material solicitado, o centro de custo e assim por diante. O processo, como vocês podem ver, ele passa por 4 grandes etapas,
que vai da cotação do material até o recebimento. E a gente pode ver claramente que ao longo dessas etapas, diversos sistemas legados são utilizados. Para facilitar um pouco esse entendimento desse processo aqui, está ainda sendo apresentado de forma macro, vamos dar uma olhada aqui no desenho desse processo. Então, eu tenho aqui um diagrama que eu tenho esse processo todo aberto, e a gente vai conhecer rapidamente esse processo para depois executá-lo. Então, o processo inicia com uma consulta ao sistema de fornecedores, que é o sistema que tem todos os fornecedores habilitados a fornecer aquele material. O próprio sistema, a partir dessa lista de fornecedores, monta um documento de cotação, que ele vai encaminhar por e-mail para os fornecedores, pedindo que informem o valor de compra desse material. Dessa forma, a primeira atividade humana que nós temos é a atividade do comprador, onde ele recebe os orçamentos dos fornecedores, avalia, a partir de critérios técnicos, quais que ele vai escolher e escolhe um fornecedor, informando no sistema qual o valor da compra que foi aprovado. A etapa seguinte que nós temos, aqui um pouquinho mais abaixo, é a etapa de aprovação. Para que nós possamos fazer essa etapa de aprovação, um critério fundamental para o aprovador, para decidir a compra do produto, é saber o quanto que ele tem de orçamento. De modo que nós vamos lá no sistema orçamentário consultar qual o orçamento desse centro de custo para essa rubrica, e aí, a partir daí, disponibilizar essa informação para o aprovador. A aprovação aqui no nosso exemplo, ela é feita por alçadas, de modo que, de acordo com o valor do pedido, eu vou identificar quantos aprovadores devem se envolver nessa avaliação. A estrutura de organograma da empresa, ela é toda mantida junto com o centro de custos dentro do sistema de RH. Então, para encaminhar o processo de aprovação para o próximo aprovador, eu tenho que buscar identificar esse aprovador no sistema de RH, verificar se eu preciso de uma nova aprovação e encaminhar essa aprovação para a pessoa adequada. O aprovador vai avaliar o pedido de compra, podendo aprovar ou reprovar esse pedido. Se ele reprovar, o solicitante é avisado por e-mail. Já quando ele aprova, eu vou novamente buscar quem é o próximo aprovador e vou ficar nesse ciclo até que todos os aprovadores aprovem. Nesse momento, o que acontece? O nosso orçamento ele é comprometido, ele é reservado, porque eu já tenho, então, um valor aprovado que deve ser sinalizado no sistema orçamentário que não pode mais ser gasto. A ordem de compra ela é gerada automaticamente pelo sistema de compras e já é enviada para o fornecedor. E aí, a nossa próxima etapa é a etapa em que o comprador tem que contactar o fornecedor para obter a data de entrega da mercadoria. Nós podemos ver aqui em sequência que, nesse momento, o solicitante é informado que o pedido dele já foi enviado para a compra, e a compra já está confirmada, que já existe uma data de aprovação. O processo vai ficar aguardando a data de chegada do material, e no momento em que chega esse material, no dia previsto, a área de recebimento recebe uma atividade para aguardar a chegada desse material. Vejam que o recebimento o fornecedor tem 2 dias para entregar esse material. Se ele atrasar, o recebimento contacta o fornecedor para avisar sobre o atraso e negociar uma nova data. E, além disso, a nota do fornecedor é rebaixada devido a esse atraso, de modo que, se esse fornecedor atrasar várias vezes consecutivas, ele vai acabar sendo descadastrado. Já se o material atrasar mais de uma vez e a compra do material não for urgente, o processo ele chuta o balde. Ele cancela a compra, o pedido de compra no fornecedor e vai realizar a compra com um segundo fornecedor escolhido. Com a chegada do material ocorrendo tudo bem, o estoque é atualizado, lá no almoxarifado, o solicitante é avisado sobre a chegada do material, é registrado no orçamento que esse valor já está comprometido, já foi gasto, e, finalmente, a ordem de compra é finalizada, concluindo o nosso processo. Bom, esse é o nosso processo e agora nós vamos executá-lo. Eu vou entrar aqui no ambiente de processo. O início do nosso processo, como eu comentei com vocês, ele se dá com o pedido do material.
que no nosso caso vai ser feito pelo usuário José Simão, através do formulário de solicitação de compras. Então, eu estou entrando aqui no ambiente de processo, onde eu tenho o link de solicitar compra, que me abre em uma pop-up a tela de pedido de compra. O José Simão, aqui no nosso caso, vai entrar com a sua matrícula, vai informar e confirmar que o seu centro de custo é da informática, que é o centro de custo solicitante, e ele vai pedir a compra de 2 computadores Sony Vaio. Vou clicar aqui no botão de solicitar, e a partir daí, ao concluir esse pedido, o processo automatizado é iniciado. Vocês devem lembrar que o pedido de compras, nosso processo de compras, começa com a identificação dos fornecedores que podem fornecer aquele material. De modo que eu vou no sistema de fornecedores, identifico o fornecedor que pode fornecer e passo isso para o sistema de compras, que vai gerar um e-mail de documento de compras solicitando ao fornecedor que passe para a empresa o orçamento que foi solicitado. Então, se nós olharmos aqui, nessa segunda janela, esse e-mail aqui, vocês vão ver justamente isso. Há 0 minutos atrás, o processo mandou um e-mail pedindo ao fornecedor que encaminhe até o dia 12 de setembro o material abaixo do código 789, computador Sony Vaio, 2 quantidades. A próxima atividade é a atividade do Paulo Betti, que é o nosso comprador, que vai entrar na sua lista de trabalho e vai verificar que ele tem uma nova atividade. A lista de trabalho é como se fosse a caixa de e-mail de cada participante do processo, onde as pessoas, onde os atores recebem as atividades que elas têm pendentes. À medida que as atividades vão sendo realizadas, essas atividades vão saindo da lista de trabalho, de modo que fica claro para aquela pessoa que está acompanhando a sua lista que ela não tem mais nenhuma atividade pendente. O Paulo Betti, nós podemos ver aqui, tem 4 atividades, sendo uma delas a atividade de obter orçamento para compra de 2 notebooks Vaio, solicitada pelo Centro de Custo 1501 da Informática. Quando nós abrimos essa atividade, eu cliquei aqui em cima dela, nós vemos na parte de baixo uma área de instruções que orienta o aprovador, o comprador, orienta o ator de como ele deve fazer essa atividade. Nós temos também uma segunda área, com informações do processo, mostrando quem pediu, qual foi o centro de custo, qual a data da solicitação, qual foi o material solicitado, quantos computadores foram pedidos. E, por último, nós temos uma área que lista os fornecedores que foram encontrados no sistema de gestão de fornecedores que fornecem aquele material. O Paulo Betti, ele tem no e-mail dele, ou no fax, os orçamentos que ele recebeu, com os devidos valores, e ele vai verificar, por exemplo, que o fornecedor microdigital tem o preço mais barato, mas ele tem um histórico de não entrega de mercadorias por ter uma nota 5. Já a Lojas Macedo tem um preço muito elevado, apesar de ter uma ótima nota. E, por isso, ele decide ficar com o fornecedor Tecnodata, que ofereceu os 2 notebooks Vaios a um custo total de R$6.000. Então, eu vou finalizar aqui a atividade, clicando no OK, e a gente vai ir para a próxima etapa, que é a etapa de aprovação. Vejam que eu tinha antes 4 atividades na lista de trabalho e agora só tenho 3, justamente porque essa atividade já foi concluída. A próxima etapa de definição de aprovação é a etapa que vai identificar quais os aprovadores na minha alçada que devem aprovar esse pedido de compra. A gente obtém essas informações no sistema de RH a partir do centro de custo do solicitante e a partir do valor da compra, respeitando, é claro, as regras de alçada que existem na empresa. A Cecília Meirelles é a nossa próxima usuária. Ela é chefe do José Simão e é quem aprova essa solicitação em primeira instância. Então, entrando aqui no ambiente da Cecília, nós vamos ver aqui a existência de uma atividade, a atividade do processo do José Simão,
de compra do material. Vejam só que interessante, a atividade da Cecília, ela tem informações diferentes da atividade do José Simão, porque são de naturezas diferentes. Para a Cecília, é importante ela saber não só os dados sobre a compra que está sendo solicitada e o valor dessa compra, mas também conhecer dados a respeito do orçamento, como, por exemplo, de que ela possui um orçamento de R$90 mil para comprar computadores nesse ano de 2014, que ela já está em processo de compra no valor de R$10.500 e que ela já comprou esse ano R$30.500. Ou seja, se ela aprovar essa compra, ela vai ter um saldo final de R$37 mil no seu orçamento. E ela vai utilizar isso como referência para saber se ela deve gastar esse valor hoje ou deve reprovar essa compra e deixar para comprar mais tarde. Vejam que tem aqui também um campo de motivo de reprovação. Esse campo vai ser preenchido pela Cecília caso ela não concorde com a compra. E é um campo que é obrigatório no caso de reprovação. Então, no nosso caso, para o nosso processo seguir adiante, a Cecília vai aprovar e vai sair a atividade da lista de trabalho dela. Digamos que nesse momento o nosso José Simão, nosso solicitante, esteja ansioso para saber como é que está o seu pedido de compra. Porque ele já está há 5 dias aguardando, ninguém deu nenhuma notícia para ele ainda, e ele quer saber em que pé que está, se já foi aprovado, se não foi. E por isso ele entra no ambiente do processo e vai consultar em que pé que está, em qual a situação, qual a atividade que se encontra no seu processo de compras. Eu vou pedir aqui para ver todos os processos de compras abertos. Vou ter uma relação desses processos e vou conseguir consultar o histórico do processo. O histórico do processo me mostra todas as etapas e todas as atividades por onde já passou o processo, identificando quais são as atividades já realizadas, se a atividade tal não está concluída, qual foi a data de início e fim da atividade. Se eu clicar na atividade, eu posso também identificar quem fez a atividade. E eu posso fazer essa mesma consulta que eu estou fazendo em modo textual, com uma visão gráfica, acompanhando no próprio desenho do processo em que pé que está essa atividade. Então vejam que em verde mostra tudo que já foi feito. Identificando, por exemplo, que nesse momento eu estou na atividade de avaliar a solicitação de compra. Nossa próxima etapa é uma segunda aprovação, porque como o pedido tem um valor maior que R$5 mil, o diretor do centro de custo também tem que aprovar. Nesse caso, o nosso diretor é o senhor Tom Rubinho. Ele tem, então, na sua lista de trabalho, uma atividade muito parecida, na verdade, a mesma atividade da Cecília, só que encaminhada para uma alçada superior. Quando ele clica na atividade, ele verifica os mesmos dados, verifica se ele está de acordo ou não com a aprovação dessa atividade e desse processo de compras, e ele vai, no nosso exemplo, aprovar o pedido de compras. A partir do momento que ele aprova o pedido de compras, caso vocês lembrem, a etapa seguinte, aqui no nosso processo, era de... Vamos buscar aqui no desenho. Reservar o orçamento. Então, esses R$6 mil que foram aprovados vão ir para um valor de reservado e vão sair do orçamento disponível do centro de custo. E o próprio sistema já vai, com base nos dados do fornecedor escolhido, do valor entrado e das aprovações, criar o documento de ordem de compra, imputar esse documento no sistema e enviar esse pedido de compra para o fornecedor. De modo que a próxima atividade é a atividade em que o comprador vai obter a data de entrega da mercadoria. Vejam aqui como a coisa realmente é real e que no nosso e-mail já aparece ali o pedido de compra gerado, a ordem de compra 90.050 e encaminhada para o fornecedor escolhido. Voltamos para o nosso comprador, só que agora com uma função diferente. Antes ele tinha que fazer cotação, agora ele tem que entrar em contato com o fornecedor e
confirmar e negociar a data de entrega do produto de modo que seja uma data adequada para a organização. Vejam que interessante que esse comprador ele tem atividades de orçamento, ele tem atividades de data de entrega na sua lista de trabalho. Então, temos aqui as informações do pedido de compra, temos aqui os dados confirmados e ele vai entrar com a data que ele negociou com o fornecedor. Para simplificar um pouco, como a gente precisa terminar esse processo hoje, eu vou ser obrigado a colocar a data de entrega dia 5 de setembro. Vou confirmar o meu pedido de compra e aí nós vamos para a atividade do almoxarifado, onde ele vai receber o processo. No nosso caso aqui, a pessoa que responde no almoxarifado é o Paulo Santana, que vai entrar aqui também na sua lista de trabalho e vai encontrar uma nova atividade. Nós temos lá no processo uma série de situações para os casos de atraso do material, que podem não só gerar uma nova negociação de data, como também até mesmo o cancelamento da compra. Não vai ser o nosso caso, para exemplificar, já que a gente já está quase no final do processo, a gente confirma a chegada do material e clicamos no botão de recebido para informar que o material chegou. A qualquer momento, nós podemos acompanhar o histórico da nossa instância para avaliar por onde ela passou, quem executou cada atividade e entender como que foi o comportamento dela. Esse rastreamento que nós fazemos, ele pode acontecer tanto em processos em andamento, como também com processos que já foram finalizados. E pode ser consultado pelas pessoas que participaram do processo, como também por outras pessoas que tenham interesse e autorização para acompanhar e visualizar o histórico do processo. Então, estou clicando aqui no nosso processo que nós acabamos de executar, e é possível, através dessa aplicação, conhecer todos os passos por onde passou esse processo. As atividades de avaliação, as atividades de recebimento dos orçamentos por parte do comprador, a obtenção da data de entrega, as atividades automáticas que foram feitas de atualização de estoque, de registro de orçamento, tudo fica logado, com a informação de quem fez cada atividade, que dia e hora a atividade iniciou e que dia e hora cada uma das atividades foi finalizada. Nós podemos ver isso tanto de forma textual, como também é possível ver de forma gráfica, onde nós vemos pintado de verde no processo todos os locais por onde esse meu processo passou, indicando o caminho do meu processo e as atividades que foram efetivamente executadas até a sua finalização. Vamos explorar, então, alguns dos benefícios típicos que nós vimos nessa demonstração de um processo automatizado. Um ponto super importante é a forma como nós temos um processo automatizado de interagir com o processo. Ao contrário dos processos em papel ou por e-mail, o processo automatizado permite que as pessoas interagem com processos e executem o trabalho de várias formas. Através da lista de trabalho, que é, sem dúvida, a forma mais comum, e essa lista de trabalho pode ser acessada pelo computador, pelo e-mail, pelo tablet, pelo smartphone, ou através de sistemas legados, através da intranet da organização. Existem várias formas que nós podemos chegar à atividade e executar uma atividade no processo automatizado. Não somente um formato de e-mail, um formato no papel em cima da mesa. No exemplo do nosso processo, nós poderíamos, inclusive, imaginar vários aprovadores do processo de compras com enormes dificuldades em sentar na sua mesa para poder aprovar um pedido de aquisição. Quantas vezes isso não acontece? De pedidos de aprovação ficarem dias e dias e dias aguardando que o aprovador sente na sua mesa. Já se nós passarmos esse processo de aprovação para o celular, tudo fica mais fácil. As aprovações podem ser feitas em qualquer momento e em qualquer lugar. A automação do processo, na verdade, ela rompe algumas barreiras de local. Permite que, de forma controlada, eu possa, inclusive, disponibilizar o meu processo não só para os meus usuários internos, mas também para os meus clientes e fornecedores, que poderiam estar fazendo parte dos seus processos através do recebimento de e-mails, ou poderiam, por exemplo, terem um login no meu sistema e interagirem diretamente
com o meu processo nas atividades em que eles participam. Nesse sentido, um grande ponto forte que a gente tem na automação de processos é a autonomia do sistema em identificar quem são as pessoas que devem executar cada atividade. Um dos maiores problemas que a gente tem nas empresas é justamente esse: garantir que as atividades vão ser executadas pelas pessoas certas. Casos de ocorrências de aprovações indevidas que pipocam por aí nos processos, fazendo com que pessoas não autorizadas assinem ou aprovem o processo, acontecem em todo lugar e acontecem em toda parte. E aí, isso pode trazer vários prejuízos. Pode trazer o prejuízo de uma aprovação ilegal, inadequada, pode trazer o retrabalho do processo ter que voltar atrás para obter a aprovação certa, ou até mesmo o cancelamento de um processo que já estava lá na frente e que nunca devia ter sido executado. Isso quando, claro, não acontece o risco de fraude e de o processo finalizar sem que ninguém perceba esse problema. Como vocês devem ter visto no nosso processo, a delegação das atividades, das aprovações, foi feita de forma automática, impedindo esse tipo de retrabalho ou impedindo esse tipo de fraude. Um outro exemplo claro é aqui o exemplo do nosso processo do comprador, onde foi definido um papel de comprador e as pessoas que têm essa responsabilidade foram alocadas nesse papel. Então, quando um pedido de compra como o nosso é encaminhado para a área de compras, é bem possível que exista mais de um comprador trabalhando na empresa e disponível para fazer essa atividade. E aí vai caber à empresa definir quais são as diretrizes para distribuir essa atividade para um dos compradores disponíveis. Se vai para aquela pessoa que está com menos trabalho, se a distribuição é feita de forma igualitária, uma vez para cada um, ou se vai para uma pilha de processos e os compradores vão pegando essa pilha à medida que vão terminando, e assim por diante. E é nesse momento justamente que a gente tem várias atividades sendo feitas, podendo ser feitas por várias pessoas, que a priorização é um ponto-chave da automação de processos. Definir prioridade é basicamente institucionalizar na empresa e no dia a dia das pessoas o que é mais importante para a organização que seja feito primeiro. A prioridade ela pode ser diferente de acordo com vários atributos, com vários critérios, de acordo com várias situações. Pode ser de acordo com a atividade, determinadas atividades são mais prioritárias, mais importantes do que outras. Pode ser de acordo com o negócio, por exemplo, nosso pedido de compras, eu posso dizer que pedidos de compra de valores de mais de R$50 mil devem ser aprovados antes ou devem ser avaliados antes de pedidos de compras de valores de menos de R$50 mil. Ou a gente pode também ter uma decisão dinâmica de prioridade, como, por exemplo, qualquer pedido de compra que já esteja mais de 30 dias em andamento deve ser priorizado em relação aos demais, porque ele já está atrasado há muito tempo. E como é que eu aplico isso? Como é que eu aplico essa situação de prioridade? Através, principalmente, da interação das pessoas com a lista de trabalho. Eu posso impactar a lista de trabalho das pessoas definindo a ordem em que as atividades aparecem, definindo que atividades que estão mais atrasadas devem ir para as pessoas que estão mais disponíveis, ou até mesmo de forma mais radical, simplesmente bloqueando as atividades de baixa prioridade para obrigar as pessoas que estão com atividades de alta prioridade que façam essas atividades primeiro. Outro ponto que nós vimos no início, se vocês estão bem lembrados, é que aquele processo de compras, ele tinha vários subprocessos e tinha um monte de sistemas com que ele se integrava. Por que isso? Porque esse processo passa por várias áreas, por vários centros de custo da empresa. E, normalmente, cada centro de custo tem o seu sistema específico. Como o processo ele é horizontal, é muito comum isso acontecer. Ter um processo e, ao longo do nosso processo, ele interagir, consultar e atualizar dados de vários sistemas. No nosso processo, a gente vê isso claramente. A identificação do fornecedor é feita de acordo com o material que foi escolhido. E isso é feito no sistema de gestão de fornecedores. A partir daí, nós fazemos a cotação desse material no sistema de compras e fazemos a consulta de hierarquia no sistema de RH. Depois, nós temos que gerar uma ordem de compra a partir do momento que a compra é aprovada. E ao gerar essa ordem de compra, nós temos que fazer a reserva do orçamento.
Quando o produto chega, o estoque tem que ser atualizado, mostrando que aquele produto agora já está disponível no almoxarifado da empresa. E o orçamento que antes estava como reservado passa a ser realizado e aquele valor, então, não é mais um valor que é disponibilizado para o centro de custo. Ao longo dos nossos processos, diversas regras de negócios acontecem, guiam, orientam, balizam a forma como o nosso processo é executado e como as decisões devem ser tomadas. A automação de regras de negócio faz com que o risco das pessoas esquecerem como elas aplicam uma regra de negócio ou o risco das pessoas aplicarem essa regra de negócio de forma equivocada e gerar problemas no processo, tudo isso pode ser minimizado através da automação das regras de negócio. No nosso exemplo de compras, o atraso da entrega de mercadorias faz com que o fornecedor, na primeira vez, seja chamado automaticamente pelo recebimento para que se negocie uma segunda data de entrega. Já se ele atrasar a segunda vez, e a compra não for urgente, não tem choro. A compra é cancelada e o segundo fornecedor vai ser chamado. Ao automatizar, à medida que a gente automatiza essa regra de negócio, a gente garante que isso efetivamente vai ser seguido. E que não vai ser uma preocupação das pessoas, porque já está embutido, já está inerente ao desenho do processo. Um outro grande mal que nós vemos, nós passamos nos nossos processos, está na possibilidade das pessoas terminarem suas atividades sem que elas tenham feito todo o trabalho de forma completa. Isso basicamente nos gera retrabalho, faz com que a atividade, o processo lá na frente tenha que voltar a uma atividade anterior para que a pessoa efetivamente faça a atividade de forma adequada. A automação pode nos ajudar nisso, à medida que as pessoas podem ser obrigadas a cumprir certos requisitos para informar o sistema que a atividade foi concluída. No caso, por exemplo, do nosso processo de compras, a atividade de cotação poderia ter duas regras, como, por exemplo, eu preciso cadastrar 3 pedidos de orçamento no processo para que eu possa concluir a atividade. E eu tenho uma regra também da empresa que diz que eu não posso comprar nenhum produto hoje com um preço até 50% maior do que o preço que eu comprei na última vez. E eu posso garantir que essas regras vão ser seguidas se meu processo está automatizado. Uma outra coisa crítica nos processos manuais é o tempo de transferência entre as atividades. É crítico porque é um tempo que se gasta sem que nada de útil seja feito. Em processos manuais, muitas vezes, o processo depende de elementos físicos, como, por exemplo, um documento impresso, algo assinado, que tem que passar de mesa em mesa, de lugar em lugar, para poder seguir. E aí o tempo do processo, ele é dado, ele é regido pelo tempo de trâmite desses documentos, dessas informações. Nesse caso, paralelização é uma coisa praticamente impossível, porque os documentos não podem estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ainda tem uma outra situação. Quando um ator A, por exemplo, termina sua atividade, ele habilita para que o próximo ator, o ator B, possa fazer a sua próxima atividade. Mas como que esse ator B sabe que ele já pode e já tem uma atividade disponível? No mundo real, chega um e-mail, ou o ator A tem que ligar para o ator B para poder dizer que ele já pode fazer aquela atividade que é importante, e a coisa fica muito manual, fica muito dependente. As pessoas não são proativamente avisadas. No processo automatizado, acontece como nós vimos agora há pouco na demonstração. Quando o comprador terminava a sua atividade, instantaneamente o aprovador já tinha na sua lista de trabalho a próxima atividade. Além disso, nós poderíamos pensar em algo como, por exemplo, o envio do SMS, um envio do e-mail, para avisar proativamente ao próximo responsável que ele tem uma pendência. E falando em proatividade, um dos recursos que eu considero mais sensacionais da automação de processos é a possibilidade de deixar o nosso processo proativo. Os processos manuais ou os processos não automatizados são, por natureza, processos empurrados. Ou seja, eles dependem que as pessoas façam seu papel, terminem a sua atividade para que o processo possa seguir em frente. Se alguém, se um aprovador, um comprador, qualquer pessoa, um técnico, esquece o processo em cima da sua mesa ou deixa o processo lá nos seus e-mails não lidos por um dia, uma semana, 3 semanas, um mês, sai de férias, esquece ou não teve tempo de olhar, o nosso processo basicamente fica parado.
esperando que essa pessoa faça alguma coisa. E só vai acontecer algo diferente se alguém com interesse no processo gritar, reclamar, fizer algum tipo de atitude para garantir que o seu processo vai ter prioridade. No processo automatizado, a gente tem formas de resolver isso. Normalmente, a gente representa isso através do evento timer atachado nas atividades. Olhando aqui o nosso processo de compras, nós temos um exemplo da atividade de cotação, em que o chefe do coordenador de compras é avisado sempre que um comprador não entrega a cotação de material em até 3 dias. Já no recebimento, a coisa é mais radical, já que no primeiro atraso, a pessoa que vai receber o material liga para o fornecedor para negociar uma nova data e já rebaixa a nota desse fornecedor devido ao problema de entrega. E ainda por cima, vejam só que interessante, se ocorre um segundo atraso no material não urgente, o processo ele toma uma decisão de cancelar o pedido de compra, unindo o fornecedor, de modo a garantir que isso não aconteça novamente. Isso é proatividade, isso é garantir que o processo vai se mexer independente das pessoas e que decisões vão ser tomadas nesse processo. Um outro ponto sensacional que nós temos na automação de processos é a integridade. É garantir a integridade dos processos. Aqui a gente está entendendo por integridade a garantia que o processo vai ser executado exatamente da forma como ele foi previsto. Quantos casos vocês não conhecem de empresas que, mesmo sabendo a forma como o processo deveria ser executado, tem situações em que cada pessoa faz do jeito que ela acha melhor? Em projetos de melhoria, então, quantas e quantas vezes os escritórios de processos não sofrem por terem definido os melhores processos, por terem redesenhado os processos, e as pessoas continuam fazendo o processo da forma antiga ou da forma que elas acham mais conveniente. Isso acontece por uma situação muito simples, porque num processo manual, as pessoas não só fazem as suas atividades, como também têm autonomia para passar o processo para a próxima pessoa. Num processo automatizado, como nós vimos bem no pedido de compras, isso não acontece. Porque as pessoas são responsáveis somente por fazer a sua atividade. Elas não são responsáveis por dizer quem fará a próxima atividade, por dizer qual será a próxima atividade e quem é a pessoa responsável. Quem decide isso é o desenho do processo. As atividades são distribuídas de acordo com o desenho do processo e isso é seguido, então, de forma religiosa. Um outro ponto muito legal da automação diz respeito a avisar as pessoas no momento certo sobre algum evento do nosso processo. Quantas vezes vocês já não passaram, não viram processos em que algumas decisões, algumas coisas importantes acontecem e as pessoas que devem ser informadas não ficam sabendo do assunto? E aí o que acontece? As pessoas, tempos depois, resolvem buscar informação, usam um tempo enorme para saber onde é que está o processo, para descobrir que elas já deviam ter sido avisadas 2 semanas atrás que o material dela chegou ou que o pedido de compras dela foi reprovado. Quando a gente automatiza um processo, a gente tem um cuidado todo especial de identificar quais são os pontos em que a tomada de decisão ou a ocorrência de coisas importantes no processo exige a comunicação nessa situação para as pessoas interessadas. Fazendo isso através do envio de e-mail, de SMS, de avisos, a gente garante, primeiro, que as pessoas vão tomar ciência o mais cedo possível dessas decisões. E segundo, que elas não vão ficar gastando tempo, periodicamente, verificando onde é que está o processo delas, porque elas sabem que quando o processo for aprovado ou reprovado, elas efetivamente vão ser avisadas. A rastreabilidade nos processos é outro ponto-chave da automação. Como vocês devem ter visto no histórico do processo, no processo automatizado, todas as atividades que são feitas têm a sua data e hora de início e fim registrada, bem como quem fez cada atividade, como a atividade foi concluída, quanto tempo demorou e tudo mais. Então fica muito fácil dessa forma de perceber aonde que está o processo. Eu quero saber se o meu processo já passou para aprovação ou não, eu posso consultar isso no histórico do processo, de forma tanto textual como gráfica, identificando então quais são os próximos passos e por que meu processo demorou muito ou demorou pouco. E aí, essas informações de rastreabilidade do processo acabam ganhando uma importância muito maior
à medida que todas as informações de início e fim de cada atividade são registradas e geram, assim, uma massa de dados que é fundamental para que nós possamos depois avaliar com precisão quais são os gargalos do processo, quais atividades demoraram mais, quem demorou mais, qual é o tempo mínimo, o tempo máximo, o tempo médio de cada atividade, de cada processo. Ou seja, basicamente é o sonho de todo gestor que quer uma base de informações para fazer análise de tempo do seu processo. Isso é basicamente um alicerce para a gente promover a melhoria contínua sob o ponto de vista do tempo dos processos. E para finalizar, uma última, mas não menos importante, ganho que a gente tem com a automação de processos está na simulação. Porque uma das maiores dificuldades que a gente tem para realizar a simulação de processos, eu diria que possivelmente seja um dos maiores motivos que fazem com que a simulação de processos não seja tão seguida assim, é a dificuldade de quem trabalha com isso de obter dados confiáveis sobre quanto tempo demora cada atividade, sobre qual o custo de cada atividade, sobre qual o percentual de um pedido ser aprovado ou reprovado, sobre qual a sazonalidade que eu tenho de instâncias, de quantas vezes por dia, por mês ou por ano um processo, um pedido de compra é solicitado e assim por diante. Todas as informações, elas são integralmente, elas são precisamente cadastradas e registradas na nossa base de informações, porque tudo que é feito no processo é gravado. Então, isso traz um potencial enorme para que eu retroalimente o meu ambiente de simulação e, dessa forma, eu consiga trazer de forma muito mais precisa cenários de simulação para verificar como o processo se comportaria em outras situações. Com isso, a gente fez um apanhado rápido dos principais benefícios que nós vemos, que nós percebemos, que nós trouxemos para os nossos clientes em projetos de automação de processos. Eu espero que esses minutos aqui falando sobre isso tenham sido proveitosos para vocês. E passo agora a palavra para a Natália para voltar com a apresentação do seminário. Então, pessoal, muito obrigada, Brito. Antes de iniciarmos as perguntas, eu gostaria de comentar que para aqueles que desejam conhecer mais sobre o tema ou complementar sua capacitação em BPM e BPMN, a iProce está realizando uma série de treinamentos e workshops nesses assuntos. Essa é a nossa programação desse semestre. Para quem está começando, tem um curso de um dia de introdução a BPM e BPMN com Visage, com turmas previstas em Brasília, São Paulo e Porto Alegre. Para quem quer aprofundar conhecimento em BPMN, o curso Dominando o Mapeamento de Processos com BPMN 2.0, que tem a duração de 3 dias, é ideal, pois ele explora toda a notação em diversas atividades práticas de modelagem. Um curso bastante prático. Para quem quer informação completa, não apenas na anotação, mas na prática de BPM e de BPM, desdobrando a estratégia de negócio dos processos, até a sua definição e medição, pode fazer o programa Ciclo BPM. O ciclo, na verdade, ele é uma composição de 3 cursos. O curso de modelagem de processos de negócio, no qual estudamos técnicas e ferramentas e métodos de modelagem de processos que tem duração de 1 dia, seguido do curso Transformação e Otimização de Processos, no qual é estudado e praticada a análise de processos e a criação da visão futura do processo melhorado. E tem também o curso seguinte, que é o de modelagem de processo para automação, que trata da identificação dos requisitos para automatizar o processo. Tem muito a ver com o que a gente tratou nesse seminário. Estes cursos têm turmas previstas para Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. E para os profissionais que estão mais envolvidos na escolha da solução de BPM para a sua organização, nós temos o workshop de seleção de plataformas de BPM, que ajuda a entender o que esperar desse tipo de software, além da simples modelagem, como identificar os critérios de avaliação apropriados para as necessidades da sua organização. Essas datas elas estão sempre atualizadas na nossa agenda, no site iproceseducation.com.br/agenda. Respondendo à questão de alguns participantes, tá? A gravação desse webinar ela vai ser disponibilizada em breve no portal do conhecimento da iProces, tá? A gente está um pouquinho além do nosso tempo previsto, então a gente selecionou aqui algumas das perguntas mais relevantes para que o Brito nos responda. Então, vamos às perguntas.
O Eduardo Almeida gostaria de saber se na empresa possui o sistema ERP Sapiens Senior. É possível ter esse nível de automação dos processos como está sendo apresentado? Obrigado, Natália. Então, Eduardo, interessante essa pergunta porque permite que a gente aborde um tema fundamental, que é o fato de que a automação de um processo não substitui os sistemas legados, não substitui os sistemas da empresa. Ela complementa os sistemas, porque os sistemas de RP, normalmente, ele traz para dentro da organização a visão transacional das informações. Quais são os dados que eu tenho, quais são as regras de negócio para que essas informações sejam mantidas, que essas informações evoluam. Eu tenho no RP, eu tenho no sistema, capacidade de incluir informações e gerir essas informações. Agora, o fluxo em que essas informações são incluídas, alteradas, excluídas, canceladas, a forma em que os processos são executados e que consultam várias telas em várias aplicações, isso não está no RP. Isso está dentro de uma camada de processo. Pode até ser provido também pelo RP, mas está numa camada de DPMS. Vocês podem ver que no próprio processo de compras que a gente apresentou, tinha lá o sistema de RH, o sistema de almoxarifado, o sistema de orçamento, o sistema de compras, o sistema de gestão de fornecedores. E o processo ele não substituiu esses sistemas. Ele interligou esses sistemas que possivelmente eles tenham e façam muitas atividades, muitas ações em vários processos, e que nesse processo de compras em específico, eu tinha necessidade de fazer a integração de algumas telas, de algumas transações, de cada um desses sistemas, para poder integrar de forma única a visão de processos da minha empresa. Obrigada, Brito. A Estela dos Santos nos questiona, a rastreabilidade é possível no processo em andamento e depois de finalizado? Perfeito, Estela. Sim, a rastreabilidade do processo, ou seja, as informações de quais atividades foram executadas, em que momento foram executadas, quanto tempo demorou para iniciar e concluir, é uma informação que vira um ativo da organização. Então, quando o processo está em andamento, como nós vimos ali, todas as informações de andamento do processo são registradas. E ao final desse processo, essas informações continuam perenes, mas não mais para eu consultar em que pé está o processo, porque afinal de contas o processo já finalizou. Mas para que eu possa utilizar essas informações no uso da melhoria contínua, identificando os gargalos do meu processo e como input das ferramentas de simulação para que eu possa, de acordo com a realidade que eu tenho dentro desses dados, avaliar outras abordagens, outras alternativas para efetivamente realizar decisões de mudança no meu processo de alocação ou desalocação de recursos. O Alan Lopes questiona, boa tarde, foi utilizada a plataforma Oracle. É possível utilizar o Visage também ou outra ferramenta mais acessível? Obrigado, Alan. Sem entrar na questão da acessibilidade, porque hoje em dia a tabela de preço de fornecedor é uma coisa muito louca, né? Tem de todos os tipos e formas, por processador, por usuário, na nuvem, fora da nuvem, mas o fato é que o que a gente trouxe aqui para vocês foi um seminário conceitual, né? Ou seja, isso que a gente mostrou, esses benefícios que a gente trouxe e mostrou para vocês, os benefícios que a gente obtém com ferramentas que têm quesitos mínimos de automação de processos. Então, se você utilizar Oracle, Visage, Orquestra, Intalio, seja qual for, ferramentas e várias outras, né? Mas que tenham requisitos mínimos de automação, você vai conseguir usufruir desses benefícios. Bom, pessoal, como a gente já esgotou o nosso tempo, né, a gente vai preparar, a gente envia por e-mail para os participantes que fizeram perguntas que a gente não conseguiu responder a tempo, tá? Em nome da iProcess, eu quero agradecer a todos pela participação no nosso evento. Esperamos que este webinar tenha atendido as suas expectativas, né? E nesse slide estão todos os nossos links de todas as nossas páginas para acesso de conteúdo, inclusive do nosso blog. E sempre que precisarem, a gente permanece à disposição. Então, uma boa tarde e muito obrigada.